Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste essa gravação. Venho aqui, após o resumo submetido, apresentar Concurso Literário A Magia da Escrita na Sala de Aula. Eu, como primeira autora, sou a Bruna Aparecida Dias Oliveira. Temos como segunda autora a Lohane Vieira dos Santos e como a nossa orientadora, a Kátia Aparecida da Silva Oliveira. A Kátia também é tutora do projeto onde a gente participa e o qual a gente também conseguiu desenvolver essa pesquisa, esse trabalho descrito aqui. Somos também da Universidade Federal de Alfenas. Apresentando para vocês essa pesquisa, né, esse trabalho, a gente tem no primeiro momento o Programa de Educação Tutorial, né, o PET Letras, onde a gente conseguiu desenvolver essa atividade a partir de um subprojeto que é o concurso literário. O concurso literário ele foi criado em 2020 pelos petianos, né? E ele já contou com 3 outros editais, onde a gente conseguiu publicar um livro em formato de e-book. A título de exemplo, o nosso último concurso teve como gênero poesia, e teve bastante aceite da população e bastante inscrições, então a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal e realmente desenvolver e publicar esse livro em formato de e-book. Atualmente, a gente teve um edital lançado com o final das inscrições em 30 de junho, com o gênero microconto e a temática o insólito e o mágico no cotidiano. Então, antes de 30 de outubro, a gente ministrou mini cursos em escolas de Alfenas para que a gente tivesse um maior número de submissões e que a gente também pudesse levar este gênero e essa temática também para as escolas e para os alunos, para que a gente tivesse também a inscrição deles e também trazer os nossos objetivos, que também era promover um maior contato com a literatura e com esse gênero que a gente levou para eles, né, do nosso edital, e que a gente pensou e a gente viu, concretizou isso, de ver que é um gênero ainda pouco estudado nas salas de aula. Então foi muito interessante esse trabalho com os alunos, porque a gente pôde levar esse gênero que não era muito trabalhado e também a temática, o insólito, o mágico. Então a gente conseguiu constatar, que a gente vai ver nos resultados, que foi algo que os alunos nunca tinham explorado realmente. Então foi muito legal desses objetivos nossos e o que a gente conseguiu concluir. A gente também tinha, claro, a motivação principal, que era acrescentar essa produção literária dos nossos alunos, onde foram ministrados os minicursos, ao nosso quarto concurso literário. Para uma fundamentação teórica, eu quero descrever aqui o Cândido e o Paulino, só que mostrar para vocês que a gente também teve todo um trabalho além dessa fundamentação teórica, a gente usa ela para explicar esse geral do minicurso, só que a gente teve uma pesquisa muito grande em torno de levar outros microcontos para esses alunos, para a gente explicar realmente o que era aquele gênero, o que era também a nossa temática dentro, esses microcontos levados dentro da nossa temática. Então, foi um processo de pesquisa, de fundamentação teórica muito grande em torno disso. Mas aqui a gente traz o Cândido para explicar isso da literatura e a sociedade. Como é satisfatório, principalmente para um aluno, conseguir publicar algo, conseguir produzir, ver esse trabalho concreto realmente de uma produção literária que ele fez através de aulas, no caso, dos nossos minicursos, e de publicação. É uma satisfação pessoal, é uma satisfação e integração numa sociedade, de mostrar para todo mundo que ele foi capaz de produzir aquilo. Então, é algo que a gente explica através de Cândido e a gente justifica todo esse nosso trabalho também em torno disso. A gente também traz o Paulino para a gente conseguir realmente fazer com que o aluno entrasse dentro do mundo da nossa temática. O Paulino ele traz para a gente
essa capacidade de criar mundos, de inventar coisas, e é justamente isso que a gente queria trabalhar a fundo também com os nossos alunos, principalmente nessa temática, porque essa temática envolve muito isso, criar mundos, mergulhar realmente no mágico, no insólito. Então, a nossa preocupação esteve muito diante disso também. Por isso, a gente limita aqui, apenas aqui, a essas duas principais fundamentações teóricas que a gente usou. Passando agora para material e métodos, a gente fala um pouquinho sobre os materiais, né? Então, a gente contou com um plano de curso desenvolvido por nós mesmos, pelo grupo de petianos, né, do Programa de Educação Tutorial. Então, foi um trabalho muito intenso, porque a gente queria que ficasse um plano de curso muito completo, limitado a 2 dias nas escolas e um terceiro na Unifal, como a gente vai ver nos métodos, né, que a gente usou. Mas a gente queria algo bem completo também para apresentar para a escola, que a gente ia ministrar esses minicursos. Então, foi um processo criativo de um tempo, antes da data, claro, de limite de inscrições, né, de submissões dos microcontos. Então, a gente contou com o apoio da nossa tutora e que foi fazendo isso semana a semana. Então, a gente entregava o plano de curso, ela apontava novas coisas que a gente não tinha pensado, ela corrigia e devolvia para a gente revia tudo aquilo para realmente fazer um material muito consistente, muito descritivo no que a gente ia fazer ali. Juntamente a esse plano de curso, a gente também desenvolveu uma apostila tanto apresentando microcontos para que a gente tivesse ali, por isso que a gente teve um trabalho grande em procurar autores de microcontos e levar realmente isso para os alunos, também pensando na temática, né, no insólito, como eu disse, no mágico. Então, a gente produziu essa apostila com esses microcontos e também com atividades que a gente pensou lá no plano de curso. Então, a gente fez um material muito consistente para levar para os alunos e a gente conseguiu imprimir e fazer essa apostilinha e entregar para cada aluno para que ele tivesse esse material consistente quando a gente ministrou esses minicursos. Então, nos métodos, a gente desenvolveu os minicursos em 2 escolas do município de Alfenas, uma pública e uma privada, e a gente contou com 4 aulas, né? 2 em cada instituição, no caso a privada e a pública. E a gente, claro, como a escola infelizmente não oferece tanto tempo para a gente como a gente queria, a gente pensou, a gente precisava de um terceiro dia, né? Porque a primeira aula seria sobre uma explicação mais teórica, realmente, sobre aquilo que a gente estava apresentando, tanto sobre o que eram microcontos, tanto era o que era o mágico, o insólito, tudo isso dentro do cotidiano, como também dar essa visão teórica e também nas atividades. Aí, o segundo dia contou com uma oficina realmente para que eles escrevessem. E a gente precisava desse terceiro dia. Então, a gente fez esse último dia lá na Unifal, né, na cidade de Alfenas, na Universidade Federal. E a gente ficou muito feliz em levar esses alunos para a universidade. Então, foi um dia muito muito bom e muito construtivo, e que foi feita essa aula conclusiva com os alunos. Então, essa aula ela foi com enfoque, essa terceira e última aula, de pegar os textos dos alunos, né, que a gente tinha recebido, que eles tinham feito no segundo dia da oficina, e realmente fazer uma correção mais incisiva e devolver para que eles corrigissem e para que eles conseguissem submeter esse microconto criado por eles a partir desse minicurso que a gente deu, para que também a gente tivesse a submissão desses alunos e futura publicação. Então, o nosso resultado, a gente conseguiu que parte desses alunos submetesse esse microconto no nosso edital, e eu acredito e espero que isso tenha acrescentado positivamente na vida desses alunos. Tanto dessa satisfação, né, que eu falei através de Cândido, das palavras de Cândido, de
de como é importante para o aluno ver aquele trabalho dele concreto, né? E também fazer valer o nosso objetivo principal, que é o enfoque no prazer da literatura, de ler, e também da produção literária. Muito se fala em ler, mas também a gente gosta de falar sobre isso, de produzir, da produção, dessa satisfação da produção literária. Em uma conclusão, então, a gente tem o nosso edital, que fechou dia 30, e a gente espera desenvolver o e-book, né, o livro em formato digital até a metade do ano que vem. E a gente espera trazer a publicação desses alunos também, que foi um trabalho incrível. Eu imagino e espero que tenha sido incrível para os alunos que a gente aplicou o minicurso, assim como foi para a gente. Porque nosso grupo também se aproximou muito mais da temática, do gênero, então a gente conseguiu fazer um trabalho que a gente também que tivesse realmente uma imersão em tudo aquilo, que não fosse só mais um concurso. Os outros não tiveram esses mini cursos, e esse que teve, eu sinto que foi uma imersão muito maior no que a gente estava apresentando, no que a gente estava pedindo, né? Que era o gênero microconto e que era também a temática. Então, foi um trabalho construtivo nesse campo e também na nossa principal intenção da universidade em si, que é levar os saberes da universidade, do campo acadêmico, para além dos muros da universidade que é federal. Então, a gente deve esse trabalho à comunidade, deve esse trabalho aos alunos, e eu, como estudante de licenciatura também, e tenho certeza que para o grupo todo foi um trabalho muito construtivo nesse campo também. Agora, passando a algumas fotos, algumas imagens que a gente teve da aplicação desse mini curso em uma das escolas, que a gente ainda conseguiu ter no nosso arquivo pessoal. Ali são os alunos, na primeira imagem, com a gente que ministrou, alguns petianos que ministraram neste dia, e também com os nossos slides, que a gente se preocupou em trazer tudo isso do mágico, do insólito, também na nossa apostila, que é ali sendo segurada e mostrados os slides atrás. Aqui eu trago as nossas referências descritas, que são o nosso material mais teórico, o nosso referencial mais teórico, perdão, e os nossos agradecimentos. A gente agradece ao Programa de Educação Tutorial, né, SESUMEC. Agradeço aqui particularmente o grupo de petianos por desenvolver esse trabalho, que acrescentou muito na minha vida pessoal. E também agradeço a você que assistiu essa gravação. Muito obrigada pela sua atenção. E é isso. Muito obrigada.